Pois é, gente, em um cenário global cada vez mais tensionado, decisões tomadas fora do Brasil têm impacto direto na nossa economia, no câmbio, nos investimentos e no humor dos mercados. Hoje, os olhos do mundo se voltam para o Oriente Médio e para os Estados Unidos, com o governo do presidente Donald Trump endurecendo a política comercial contra países que mantêm relações com o regime iraniano. Mas o que isso significa na prática para o Brasil? Como é que o Irã entra nessa equação e quais setores podem sentir primeiro os efeitos de uma escalada tarifária global? Para ajudar a gente a entender esse tabuleiro complexo e fazer a leitura dos mercados, a gente conversa agora com o Gabriel Warian, analista de mercados da Cultura Capital. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Camila. Boa noite, irmã. Uma satisfação estar aqui com vocês no Brasil Confidencial novamente. Satisfação é toda nossa, Gabriel. Vamos lá. Quando o governo Trump anuncia um endurecimento comercial contra países que mantêm relação com o Irã, qual é o primeiro sinal que os mercados costumam emitir? Qualquer anúncio como esse, os mercados eles ficam todos receosos, né? Pois vários países, principalmente emergentes, têm alguns parceiros comerciais, principalmente ligados a commodities. O Brasil, sendo um deles, é um Brasil totalmente ligado a commodities. O que são commodities? Produtos de base, milho, soja, carne, minérios, né? Então, quando um anúncio desse é feito, nós, principalmente, ficamos muito atentos, até pela própria postura do presidente Lula não ir muito de acordo com as tratativas ou as ameaças do próprio Donald Trump. Então, o mercado fica todo receoso em relação a isso. A medida tem mais peso como mensagem política ou como fator econômico real, com impacto direto em fluxo de capitais, commodities e câmbio? Olha, o Brasil ele é um dos principais parceiros comerciais do Irã, né? Então vamos lá. O Brasil, o ano passado, ele atingiu ali cerca de 2,92 bilhões de dólares em produtos enviados para lá, milho, soja, carne. E em contrapartida, nós compramos principalmente ureia, né, do Irã, que foi praticamente ali 84 milhões de dólares. Então tem um superávit muito grande em relação a isso. Se nós colocarmos na balança o que nós exportamos para os Estados Unidos em relação ao Irã, o Irã é muito, de certa forma, irrelevante. Nós chegamos a exportar mais de 32 bilhões de dólares lá para os Estados Unidos. Então, mais isso, né, 2 bilhões, 2,92 bilhões, tem um peso, sim, principalmente em um setor muito prejudicado, que é o agro. O agro ele vem sofrendo aí ao longo dos anos, seja por intempéries da natureza ou alguns outros fatores, mas ele vem sofrendo ao longo do tempo. E aí, esse é mais um baque. Será que o governo ele vai cortar relação, uma relação que é boa, o Irã é um bom pagador também, ou vai manter ali o que está tentando conversar com o próprio governo, porque sabemos que foi recentemente retirado as tarifas de 25% em relação a diversos setores do país, ainda tem vários ainda com 25%, mas eram produtos lá dos Estados Unidos que eram produtos-chave, que eles precisam, senão a inflação de lá aumenta. Então, eu acredito que isso ainda vai ter uma certa conversa, acredito que não será, pode ser esse aumento imediato ali, mas acredito que ao longo do tempo acontecerá a mesma coisa que foi com as tarifas do início do ano passado. Vai ter ali um primeiro impacto, mas depois vão acabar cedendo, pois são produtos que os Estados Unidos precisam lá para controlar a inflação e que precisa também para manter ainda a possibilidade de corte de juros por lá. Gabriel, eu queria te fazer uma pergunta. O Brasil, este ano, na verdade, né, tem algumas boas perspectivas aí em setores, né, importantes da economia, né? A Selic deve cair de 15 e até o fim do ano chega a 12,25, que é a expectativa que o Banco Central prevê no Boletim Focus. Por outro lado, a inflação, que está em 5 hoje, deve cair para 4,05. Outros índices aí também, o PIB não vai cair, vai ficar parecido com o do ano passado, 1,8, né? Agora, com esses índices aí oficiais do mercado financeiro, o que você indica para os seus clientes? A economia vai melhorar esse ano? O que você recomenda de aplicações? Seria manter na renda fixa, no tesouro direto? Que opções que você daria para os seus investidores nesse ano que promete ser um pouco melhor?
Germano, nós temos boas perspectivas para esse ano, só que a gente tem que ficar muito atento, principalmente por ser um período eleitoral. E a gente sabe que quando tem esse período eleitoral, o mercado ele se torna muito volátil, principalmente a diversas situações. Hoje mesmo foi um caso, né? Houve esse anúncio do Donald Trump em barrar ali, né? Acabar com os vistos de imigrantes para os Estados Unidos, e juntamente, mais ou menos na mesma hora, saiu a divulgação da pesquisa Quest. E o mercado, ele reagiu num primeiro momento, onde o Ibov chegou a cair e trabalhar em período em patamares negativos. E aí, ao longo do tempo, depois que foram digerindo a notícia, viram que é somente para imigrantes e tudo mais, o mercado ele foi retornando a patamares mais altos e acabou fechando aí a quase 2%, se não me engano, 2% de alta o Ibovespa hoje. Então, temos setores muito bons para trabalhar que, mesmo em ciclos de possibilidades aí de ciclos eleitorais e também de tensões como o que está acontecendo, Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e Venezuela, eles conseguem performar bem. Nós temos setores aqui no Brasil, o setor bancário, ele é um setor que tem algumas empresas que não performaram tão bem o ano passado, mas ainda assim mantém perspectivas muito boas, pagam dividendos. Nós temos setores de energia, setores de saneamento muito bom. Temos um setor de celulose, né, aqui que praticamente ele reaproveita toda a sua cadeia produtiva. Então, se por acaso fez uma grande quantia de papéis cartão, não foi consumido tudo, retorna e vira papelão e vão fazendo os seus trabalhos de reciclagem. Isso os investidores gostam, é muito bom. Tem também o setor de maquinário, de tecnologia também aqui está crescendo. Então, nós temos aí alguns setores para ficarmos de olho e que performam muito bem, mesmo em períodos eleitorais e períodos de tensões, como está acontecendo. Porém, como você disse, nós temos uma Selic hoje que está a 15%, é uma taxa de juros muito alta, paga muito bem para quem está na renda fixa. Então, como analista, eu indico você colocar a maior parte, com toda certeza, na renda fixa, mesmo fechando o ano de 2026 a 12,25%, que foi o divulgado no Boletim Focus, e particularmente eu não acredito que feche em 12,25%, eu acredito que vai ficar ali em torno de 13%, justamente por causa do período eleitoral. É uma taxa de juros muito alta, ainda vai estar pagando muito bem. Se houver o corte de juros lá nos Estados Unidos, e deve acontecer, pois em maio virá mais um presidente do Banco Central norte-americano indicado por Donald Trump, né? Vai aumentar o diferencial de juros com os Estados Unidos, vai continuar grande, dinheiro estrangeiro vai entrando, então nossa bolsa aí pode chegar a patamares bem mais altos do que estão agora. Lembrando que gastos, precisa se comentar sobre gastos públicos, que é uma situação onde o mercado todo fica de olho, mas nós vemos aí com boas perspectivas, com muito otimismo, esse mercado para esse ano. Que período eleitoral, essa instabilidade também internacional, tudo isso pode provocar essa instabilidade na economia, óbvio, como você falou. Agora, no ano passado, 2025, a gente já teve problemas aí com a Bolsa, nem sempre ela realizou tanto, né, como deveria. E aí o ouro teve uma grande alta, né, nesse período e foi um grande ativo a ser aplicado. Você acha que o ouro ainda vai continuar sendo essa alternativa interessante de investimento para o aplicador de dinheiro, de investidores? Germano, os metais como um todo, eles cresceram bastante o ano passado. O ouro, prata, o cobre também, que é muito importante para a construção de países que estão saindo de guerra e tudo mais. E o ouro é o principal ativo de segurança. Quando você tem possibilidades, quando você tem tensões globais, todo mundo ali corre para o ouro. Chegou um tempo o dólar e ouro estarem juntos ali como ativo de segurança, mas hoje muito mais o ouro. Então eu vejo o ouro ainda alcançando patamares mais altos. Obviamente, como a gente diz, né, nada que sobe para sempre. Entrar no ouro agora, você investir todo o seu capital em ouro agora, você fica muito exposto a uma possível realização do ativo, né? Que são as quedas altas que tem, porque acontece dentro do mercado cíclico.
Então, eu esperaria o ouro retornar a outros patamares menores ali para você começar a colocar um capital dentro desse ativo. Lembrando, não todo o capital, vai aportando de forma devagar, pois o ouro, ao longo do seu ciclo, né, centenário, a gente vê que ele, mais, né, milenário o ouro, mas a gente vê que ele vem só aumentando de preço. Então, sim, é um ativo para a gente ficar de olho, nós aportarmos, mas tem também outros metais, como prata, cobre, que também a prata, nesse primeiro período do ano, aí, o dia 14, já subiu mais de 30% nesse período. Então, são produtos, são ativos para nós ficarmos de olho, sim. Bom, hoje a gente está conversando com Gabriel Arian, analista de mercados da Cultura Capital. Gabriel, olhando para o Brasil, quais setores são os mais sensíveis a uma eventual escalada tarifária envolvendo Estados Unidos, Oriente Médio e os parceiros comerciais? Os principais produtos ligados a commodities, que são do agro, né? Principalmente do agro, soja, carne, milho, sucos, são muito sensíveis a essas situações tarifárias. O mercado de maquinário, né? Nós temos uma ação da WEG, que é uma empresa muito boa, onde grande parte da sua produção é exportada para os Estados Unidos, e isso traz essas tarifas, trouxe um prejuízo muito grande. Setor de aviação também, nós temos a Embraer. A Embraer está sendo taxada em relação aos produtos enviados, exportados aos Estados Unidos. Então, esses setores são os mais afetados para essas tarifas para os Estados Unidos. Lembrando, produtos como suco, milho, a própria carne, para os Estados Unidos, é muito importante essa exportação para lá para conter a inflação. Já houve as tarifas, né, no ano passado, e eles sofreram muito com os grandes preços da carne, e isso aumentou a inflação por lá. Então, eu acredito que uma conversa poderá vir, ou uma taxa menor para principalmente para esses produtos mais sensíveis para a nossa economia. Agora, para o investidor brasileiro, esse é um momento mais de defesa ou o cenário global ainda permite tomadas de risco em economias emergentes como o Brasil? Ainda temos produtos que a gente pode trabalhar assim. A gente trabalha o chamado otimismo cauteloso, né? Nós continuamos fazendo aportes em alguns produtos, algumas ativos que sabemos que mesmo em ciclos mais perigosos ou mais de tensões, eles performam, às vezes não positivo, mas não sofrem tanto, né? E caso tenha alguma situação pior, a gente não está com todo o capital alocado nesses produtos. Como eu falei, o principal produto para nós colocarmos o nosso capital hoje é a renda fixa, onde estamos pagando 15%. Nessa reunião de agora de janeiro, não haverá corte de juros. Pode acontecer um corte de juros em março, se os dados continuarem. Galípolo ainda não falou nada sobre cortes para março, apesar dos dados nos mostrarem tudo isso. Então vamos esperar janeiro sair com a ata do Copom, porque eu acredito que comece em março, mas tudo pode acontecer nesse caminho. Então, o principal produto para colocarmos é renda fixa, e aqueles setores em que eu disse anteriormente são setores para a gente poder trabalhar com um otimismo cauteloso. Além disso, nós temos Vale como uma ótima pagadora de dividendos, nós temos Petrobras também, só que, como falei, Petrobras é muito sensível a essas tensões globais, Vale é muito sensível à produção industrial lá na China, né? Então, se a China parar a construção civil por lá, a Vale pode sofrer bastante. Então, eles sofrem muito com essas situaçõezinhas. Outros papéis, que são os setores que eu citei, não sofrem tanto, mas temos aquele otimismo cauteloso. Gabriel, no ano passado a gente teve a crise lá com o tarifaço do Trump de 50%, mas a gente acabou também não tendo tantos prejuízos assim, porque onde a gente não vendeu para os Estados Unidos, vendeu para a China e para outros mercados aí, e acabamos ficando com uma balança comercial até interessante. O pior até acho que foi para o Trump, que os produtos subiram lá, teve uma inflação, aumentou a inflação de lá, e houve até um desabastecimento de alguns produtos no mercado americano. Você acha que as nossas vendas para o exterior, sobretudo no setor de agro, que sempre puxaram nosso PIB para cima, vai continuar sendo o nosso carro-chefe do crescimento da nossa economia este ano?
Germano, com certeza o agro vai ser, e principalmente os commodities serão o carro-chefe, pois o Brasil ainda não tem uma grande força tecnológica, uma grande força. A gente começa ali na questão de maquinários, tudo, mas ainda não tem uma grande força tecnológica. E hoje o nosso agro, em termos de tecnologia, é um dos mais avançados do mundo. Então, está sempre se reinventando, então eu vejo sim a parte de commodities ainda sendo quem vai puxar o nosso mercado e principalmente o agro. Você citou, né, muito bem que o Brasil procurou novos mercados só no período ali da pandemia, do tarifaço, foram 225 novos mercados, só que não atinge todo aquele potencial de exportação para os Estados Unidos. Então, nós conseguimos ali, de forma paliativa, não sofrer tanto, até porque a China, ela também pegou grande parte ali da nossa soja, milho, carne, só que nós temos que lembrar que ela não tem capacidade ilimitada, então pode sofrer, num longo prazo, uma situação um pouco complicada. Então, e produtos não agro, como Embraer, como petróleo, as alternativas são um pouco mais restritas, né? Então, eu vejo assim que o Brasil abriu novos mercados, isso foi muito bom, fez com que nós não precisássemos ficar tão desesperados com o tarifaço, continuamos exportando para lá, mesmo com tarifas mais altas, e aí quando abaixou, a gente conseguiu atender a todos eles. Só que, quando vem novas taxas, vem novos medos, vem novas incertezas. E o mercado ele não gosta de incerteza. Até tudo se normalizar, vem muita volatilidade aí. Gabriel, uma coisa que eu gostaria que eu perguntasse a você, que é o seguinte: hoje, aproveitando que hoje teve uma grande operação da Polícia Federal contra o Banco Master e o Vorcar e seus familiares, eu queria saber se essas fraudes num banco como o Master, se ela preocupa os investidores, né, ao ponto de ter uma certa desconfiança com bancos menores e preferirem colocar seus investimentos nos bancos maiores, que têm mais credibilidade no mercado? Germano, falando de produtos de bancos menores para bancos maiores, né? Geralmente, quando você lança um CDI para um banco menor, para ele ser mais atrativo, ele geralmente coloca taxas um pouco mais altas. O que aconteceu ali no Banco Master é que estava muito acima em relação a qualquer outro praticado no mercado. Então, isso chamava um alerta. Nós, analistas, sempre ficávamos ali com um certo receio. Mas, gente, é uma taxa, um rebate muito grande que eles estão fornecendo. Além de tudo, eles, para quem estava no produto ali, quem já tinha conhecimento, falava, não, vou colocar ali menos de 250, qualquer coisa o FGC já me paga. Só que veio muita gente leiga, veio muita gente colocando muito capital ali, porque veio um pouco da ganância também, e aí acabou virando aquela bola de neve. O Banco Central ele agiu muito rápido em relação a essa situação. Vai passar um pente fino na maioria dos bancos pequenos. Já houve uma mudança na qual fintechs que não são bancos, eles não poderão usar o nome banco. Então alguns produtos aí, algumas empresas que vocês veem aí, alguma coisa banco ou banks, mudarão de nome por agora, pois o Banco Central já veio atendendo a isso, para não pegar os que não conhecem, os leigos de mercado, da mesma situação que foi o Banco Master. E outro ponto, ele vai passar um pente fino na maioria desses produtos para que não aconteça isso, pois o rombo em cima do FGC, ele foi muito grande. Se acontecer novamente com algum outro, né, ele pode não conseguir pagar a todos, pois o que é o FGC? Ele é um fundo garantidor de crédito, onde todo produto feito entre bancos, entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, vai uma pequena porcentagem para esse fundo, caso aconteça o que aconteceu com o Banco Master. Geralmente são valores menores, e esse foi um rombo muito grande. E muitos fundos de previdências colocaram valores exorbitantes ali. E até ocorrer todo aquele processo judicial, ainda vão sofrer bastante, e eu duvido que irão receber pelo menos metade do que colocaram ali no CDI do Banco Master. Então, trouxe uma certa instabilidade para o setor financeiro. O FGC já disse que tem capital para pagar, só que vai tirar
pouco menos da metade do que eles têm de fundo para poder pagar essas situações. Provavelmente haverá um aumentozinho de taxa para produtos para reaver esse valor que vai ser pago para os investidores, né? E eu vejo assim, o Banco Central ele vai passar um pente fino e não vai deixar isso acontecer tão cedo, se acontecer por alguma outra situação, não por uma muito parecida com essa. Eu acredito que ainda haverá alguma investigação em cima do BRB, pois o BRB ficou muito em voga naquilo ali, e vimos que o grupo Ficus, que estava querendo comprar o Banco Master, já está em investigação também. Então, o Banco Central está muito forte nessa situação do Banco Master. Agora, Gabriel, falando um pouquinho ainda mais sobre essa questão do governo Trump, esse movimento do governo americano reforça uma tendência de reconfiguração das cadeias globais, ou você acha que ainda é muito cedo para a gente falar em uma mudança estrutural? Ainda é muito cedo para a gente poder falar de mudança estrutural. Sabemos que o Donald Trump ele é muito resiliente nas suas decisões, mas também a gente sabe que várias decisões tomadas por ele depois de um tempo volta atrás, né? Houve recentemente o avanço lá na Venezuela, está acontecendo agora no Irã, mas a gente vê que são situações mais pontuais em alguns setores, né? E nós não tivemos uma retaliação muito grande de países que poderiam dar uma acalmada ali, como China e a própria Rússia. Eles estão calados nesse momento. Às vezes não fazem uma nota ou outra, mas não falam nada. Então, eu acredito que nesse momento está tudo ali entre Estados Unidos, poucas coisas. Se acontecer alguma coisa maior, aí a China ou a Rússia poderão se falar alguma coisa, né? Para ver se isso, aí sim, acontecerá uma mudança estrutural. Eu acho que ainda é muito cedo. Agora, para quem está acompanhando a gente, tenta entender o mundo além de todo esse ruído político, qual que é o indicador mais importante a se observar agora nesse novo ano e principalmente nessas próximas semanas? Todos os indicadores ligados à inflação, né, nós temos que ficar de olho, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, pois eles vão decidir ou não se haverá corte de juros, assim como dados de trabalho. Aqui no Brasil nós temos do IBGE, lá nos Estados Unidos é o chamado payroll, para a gente ficar atentos para se haverá ou não corte na taxa de juros. Quando há uma situação muito tensa, muito ativa num final de semana ou durante uma fala, nós olhamos o chamado S&P VIX, que é chamado índice do medo, né? A gente consegue achar isso facilmente nos buscadores da internet aí. Ele, quando está acima de 6%, 7%, né? O que ele mede? Ele mede a expectativa dos investidores das principais ações norte-americanas. Então, falando de uma forma bem leiga, então quando ele está muito acima, né, é um medo que os investidores, que o mercado está tendo de forma global aos mercados. E quando o investidor lá fora está com muito medo, ele tende a tirar dinheiro de países emergentes como o nosso. Então, se ele está muito acima, ali acima de 6%, 7%, a gente sempre fica cauteloso para uma possível realização dentro do nosso mercado. Então, a gente tem que ficar de olho, principalmente nos dados inflacionários, dados de trabalho e também no S&P VIX para tomarmos assim, algumas decisões mais momentâneas. Eu acho que no mundo cada vez mais interligado, decisões políticas tomadas fora do Brasil continuam chegando aqui em forma de volatilidade, de risco e de oportunidade, né? Entender esse cenário é essencial para quem acompanha a economia e os movimentos do mercado. Muitíssimo obrigada, Gabriel Arian. Foi um prazer falar com você, viu? Eu que agradeço, Camila. Eu que agradeço, Germano. Os Estados Unidos é o país ainda que toma conta, é um grande parceiro comercial nosso, assim como a China. Então, nós temos que ficar de olho nesses dois países também, tá bom? Muito obrigado a todos. Um ótimo ano, né? Ainda que venha muita coisa boa para nós. Gabriel, e também um bom 26 para você. Para todos nós.